Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, conforme combinado, né? Eu passei para vocês algumas páginas do livro de atividade de língua portuguesa, tá? Esse livro aqui, cadê? Tá vendo? Volume 3 e 4, tá? São exercícios de revisão, né? Para esse momento que eu estou aí de licença médica, tá? Bom, essa semana eu passei das páginas 13 a 18. Nossa, professora, muita página. Não, gente, não é. É porque tem muito texto aí, né? Vocês viram. Né? Tanto que o texto eu não vou ler aqui com vocês, tá? Bom, por ser uma videoaula de correção, vocês têm o privilégio de pausar o vídeo, voltar aí para vocês corrigirem suas respostas, pegarem com calma, tá bom? Então vamos começar, gente. Lá na página 14, né, nós temos aí algumas perguntas interpretativas sobre um trecho, né, de uma das obras que eu mais amo, né, que é do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí tem aqui algumas perguntinhas e vamos fazer aí, pessoal. Então vamos lá. Questão 1. O que é narrado nesse trecho do romance? Bom, é narrado a morte e o enterro de Brás Cubas, tá bom? 2. Qual é o tipo de narração usada por Machado de Assis nesse livro? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Então, olha lá, gente. A narração é feita em primeira pessoa por um narrador personagem, tá? E tem vários trechos. Vou citar uma aqui que fica como sugestão, tá? Abram aspas. Algum tempo hesitei se deveria abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Fecha aspas. Tá? Mas aí, gente, nesse fragmento do texto tem vários que vocês podem colocar, ok? 3. Com base nas respostas anteriores, como se explica a expressão memórias póstumas, presente no título da obra? Resposta. Trata-se de um romance em que o narrador relembra sua morte, seguindo o gênero memória, tá? No entanto, diferentemente do que se costuma ver nesse gênero, o narrador escreve após sua morte, isto é, no além-túmulo. Por isso, as memórias são póstumas, ok? Página 15. Lembrando, gente, que vocês podem pausar e retornar, tá bom? Questão 4. Qual é a diferença de significado entre as duas expressões destacadas no trecho a seguir? Não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Resposta. A expressão autor defunto designa um autor que já morreu, e defunto autor refere-se àquele que se tornou autor depois de morto, como acontece com o narrador do romance de Machado de Assis. Questão 5. A respeito desse capítulo da obra, é possível afirmar que... Então, eu vou ler a alternativa certa, tá? Que no caso é a B. A narrativa não é linear, já que começa pelo final, isto é, pela morte do protagonista. Transcreva um trecho que comprove sua resposta. Vou dar uma sugestão. Abram aspas. Suposto uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. Fecha aspas. Questão 6. Releia o trecho abaixo. Né? E vocês vão reler aí falando sobre Hamlet, né? Considerando esse trecho, o discurso utilizado pelo narrador para contar sua história pode ser classificado como irônico e despreocupado. Ok? Vamos, página 16. Tá vendo? Muito rápido, gente. Tem muito texto, né? Questão não, é letra B.
Levando em conta a resposta anterior, você considera que o tom utilizado pelo narrador é adequado ao assunto tratado no trecho? Explique sua resposta. Bom, explique sua resposta. Portanto, ela é pessoal e aí vai de cada um de vocês. Ok? 7. Da escrita. Para a reprodução dos diálogos, são utilizados recursos linguísticos que indicam ou explicam quem são os interlocutores. Indica os personagens aos quais pertencem as falas extraídas do texto e em que contexto são enunciadas. Aí a fala está lá, morto, morto, né? Então aqui se refere a uma senhora presente no enterro de Brás Cubas, a qual não era sua parente, tá? Então ela é anônima, ok? B. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como o crepe funéreo. Tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Bom, há um bom amigo, né, e fiel amigo, na verdade, de Brás Cubas, tá? Gente, falando em Brás Cubas, é que eu lembrei agora, tem um filme também que vocês podem assistir, tá? É um filme muito bom, assim, acho que retrata bem a obra. E aí vocês podem assistir, gente, tá? Questão 8. No capítulo Óbito do Autor, são usados os verbos de elocução para esclarecer o leitor o que está falando. Transcreva os trechos em que esses verbos estão presentes. Então, os verbos de elocução presentes nesses trechos são proferiu e dizia. Tá? São esses dois verbos. Só que aqui ele pede para que vocês transcrevam os trechos. Então, vamos lá. Primeiro trecho. Levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar essa engenhosa ideia do discurso que proferiu à beira de uma cova. Vós, que o conhecestes, meus senhores. E o outro trecho. Morto, morto, dizia consigo. Ok? Bom, questão 9. A questão 9 vocês vão rever aí o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre, né? Então vamos lá. Em Óbito do Autor, é possível identificar as falas específicas de cada personagem, assim como a do narrador, por meio dos diferentes discursos. Releia cada um desses discursos as suas características, tá? Então, 1 para discurso direto, 2 para discurso indireto e 3 para discurso indireto livre. Então, primeiro, aí, né? O narrador faz a intermediação do que é dito por outros personagens, parafraseando suas frases e assim dispensando o uso de aspas e travessão. Então, é o número 2, discurso indireto. Tá? Próximo, as falas das personagens e do narrador se fundem, pois não há indicações claras que identifiquem o responsável pelo enunciado em questão. Discurso indireto livre, gente. 3, tá? Página 17. São utilizados recursos de pontuação, como aspas, dois pontos e travessão, além de verbos de elocução para demonstrar a quem pertence determinada fala. Portanto, no primeiro capítulo de memória... esse trecho aqui é o 1, tá? Que é o discurso direto. Aí aqui embaixo fala... Portanto, no primeiro capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, é empregado por Machado de Assis o discurso direto, tá? E a questão 10, vocês vão continuar classificando os trechos, tá? Só que esse daqui eu não vou ler, porque são enormes os trechos. Então, eu só vou falando aqui as respostas, tá? Então, 10, questão A, discurso indireto, tá? Questão B, discurso indireto livre. Questão C, discurso direto. E questão
D. Discurso indireto livre. Última página, tem o E, né? A questão é discurso direto, tá? Questão 11. Escreva as orações transformando o discurso direto em indireto. Então, gente, eu vou ler sugestões de resposta, tá? E aí vocês vão comparando aí com a de vocês. Então, a A fala assim: Mário perguntou, o que fazer com tantos livros velhos? Resposta: Mário perguntou o que deveria fazer com tantos livros velhos. B. Não li todos estes livros que doarei, afirmou Lúcia. Resposta: Lúcia afirmou que não tinha lido todos aqueles livros que doaria. Questão C. Não me perturbe mais, pediu Roberto. Resposta: Roberto pediu que não lhe perturbasse mais. D. Viajaremos a São Paulo amanhã cedo, disse meu pai. Resposta: Meu pai disse que viajaremos a São Paulo amanhã cedo. E. Já vi esse filme, relatou minha mãe naquela tarde. Resposta: Minha mãe relatou naquela tarde que já havia visto o filme. Questão 12. O narrador, por meio de determinadas palavras, permite ao leitor que situe os espaços em que as histórias se passam. Encontre em óbito do autor palavras ou expressões que comprovem essa afirmativa e transcreva-as. Então, olha lá. Palavras. Campa. Depois a expressão minha bela chácara de Catumbi. Depois, chácara. Depois, a cabeceira da cama. E depois, um Discovery Country de Hamelin, tá? Questão 13. Lembrando que todos esses termos, gente, entre aspas, porque vocês estão retirando do texto, ok? Questão 13. Assim como em outras narrativas, nesse romance é possível identificar o percurso dos acontecimentos narrados, tanto pela ordem cronológica quanto pela psicológica. Explique como é caracterizado em óbito do autor cada um dos tempos a seguir, apresentando trechos que os exemplifiquem. Então vamos lá. Tempo psicológico. É marcado pelas memórias e divagações de Brás Cubas durante seu relato. Tá? Sugestão de trecho, pessoal. A vida estrebuchava-me no peito com os ímpetos de vaga marinha. Esvaiava-se-me a consciência. Eu descia a imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta e pedra e lodo e coisa nenhuma. Fecha aspas. Então esse é o trecho, né? Lembrando, gente, que o tempo psicológico ele não é certinho, né? Então ele lembra de uma coisa agora, daqui a pouco ele lembra de outra. Então não tem uma linearidade, ok? Agora o tempo cronológico. Os fatos na vida de Brás Cubas são apresentados de acordo com a ordem dos acontecimentos. Sugestão. Expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869. Aí vocês verem a ordem aí, né? Tá bom? Bom, meus amores, então por hoje é só. Espero que vocês tenham feito essa correção e até mais. Beijos, fiquem com Deus.